Hoje, dia 17 de julho, estamos aqui com uma pessoa especial, Dr. Leonardo Guimarães Fernandes. Vai falar tudo sobre odontologia para a gente, vai tirar todas as nossas dúvidas. Doutor, seja bem-vindo aqui no estúdio do Jornal Folha de Séries, onde o tema é problemas e soluções. E o pessoal tem muita dúvida quando se fala em odontologia, quando se fala em implante, como cuidar dos dentes. E a alegria é muito grande de todos nós. Obrigado, Ferdinando, boa tarde. É uma alegria muito grande estar aqui a convite da Folha de Séries, ao seu convite, Ferdinando, para poder participar desse quadro aí, estar respondendo às dúvidas da nossa população aqui com relação à saúde bucal e correlatos, né? Doutor, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória e essa paixão por odontologia. Bem, na odontologia eu comecei como sendo filho de protético. Meu pai é técnico em prótese dentária e eu digo que ele realizou o sonho dele através do meu irmão e meu, né? Porque ele sempre disse que teria 2 filhos e esses 2 filhos seriam dentistas. Inclusive o meu nome Leonardo, o nome do meu irmão Marcelo, é em homenagem a 2 dentistas que trabalhavam com ele. Então tá no DNA, tá na veia desde pequeno aí, essa paixão por odontologia, de cuidar do sorriso do povo, né? E me formei na Universidade Paulista, campus em Goiânia, me pós-graduei em ortodontia e implantodontia pela Universidade de Maringá, e graças a Deus estamos aí nessa área, uma área muito linda, uma área que a gente dedica e faz com muito carinho atendimento aí aos nossos pacientes, e é uma alegria ser dentista, com certeza. Doutor, uma perguntinha que não tem como não fazer. Se o senhor foi criado como protético, quando era garotinho, acaba que o senhor acabou esculpindo algumas coisas também junto com seu pai lá, aprendendo ou não? Com certeza. Na minha época de graduação, meu pai já me emancipou. Falou assim, não, você quer ganhar seu dinheiro da gasolina, você quer ganhar seu dinheiro de fazer um passeio, alguma coisa, veio para o laboratório trabalhar. Então, assim, desde sempre eu ajudava, participava no laboratório. Na faculdade eu fui monitor, né? Atuei como monitor na faculdade para ajudar aí com as custas do curso e tudo mais, e não tem como fugir disso não. Uma vez eu me lembro bem que eu tirei 10 na matéria de prótese, cheguei pro meu pai todo feliz, pai, tirei 10 em prótese, ele não fez mais que sua obrigação, você é filho de protético. Doutor, uma coisa que não pode, para quem não conhece, para mexer com a prótese, tudo tem, agora a coisa está mais moderna, você vai até poder falar pra gente, mas assim, tudo, o início era com a cera, né? Tinha que pegar aqui, fazer um molde na pessoa, a pessoa tinha que dominar totalmente a arte ali de esculpir, né? E um dente que é pequenininho, mais talento ainda. Então o senhor leva uma grande vantagem sobre todos aqueles que formaram com o senhor, então. Com certeza. Nós estamos vendo aí, Ferdinando, uma transição de 2 mundos, né? Do mundo analógico, que é esse mundo onde a gente trabalha com a escultura da cera, moldagem com materiais de moldagem, tem que saber anatomia dental, tudo ali é na mão mesmo, é um trabalho bem artístico, eu diria assim, de passagem, né? E nisso os protéticos da velha guarda, os dentistas que viveram essa realidade dominam muito bem, fazem trabalhos belíssimos. E estamos na transição para o mundo digital, onde isso é feito agora no sistema CAD/CAM, virtualmente, modelos 3D, escaneamento digital, né, onde através de um scanner intrabucal você escaneia todas aquelas dimensões da boca para poder reproduzir esse trabalho em um ambiente virtual. Esse trabalho vai para uma fresadora e essa fresadora esculpe, ou a impressora 3D também faz a impressão dos modelos e faz através de toda uma sequência de equipamento, né, faz esse trabalho de forma digital. Então estamos partindo assim para um futuro, uma realidade já presente, né? Não é tão futuro, já é um futuro, já é amanhã, vamos dizer assim, já é hoje na verdade, onde você pode escanear um trabalho aqui, enviar para outra cidade, naquela cidade executa o trabalho e esse fluxo digital somente vem depois do trabalho pronto para que a gente possa finalizar e instalar ele na boca do cliente. Infelizmente ainda não é a realidade para todos,
porque é um material de alto custo, é uma tecnologia ainda que não tem tanta concorrência, não temos tantos fabricantes disponíveis ainda a ponto de colocar toda essa tecnologia num valor mais comercial, mas já é uma realidade para vários estabelecimentos e a tendência é que seja o novo padrão em alguns anos, essa forma de trabalhar com o fluxo digital. Doutor, vamos começar então lá de trás. O que é mais importante para a pessoa? Escovar os dentes ou usar o fio dental? Vamos começar devagarzinho, porque o pessoal está doidinho para ouvir o senhor falar. Certo. Com relação a essa questão de prevenção, a prevenção é e continuará sendo a maior e melhor forma de zelar dos dentes. E não tem como a gente isolar as duas coisas, Ferdinando. Escovar os dentes e passar o fio dental, não é um ou outro, porque quando você escova os dentes, você está higienizando as faces livres dos dentes, né? Enquanto que o fio dental, ele vai limpar as faces entre dentes, é aquele lugar que a escova não alcança. Então vamos dizer assim, é o cantinho da sala, entendeu? Entre os dentes, somente o fio dental consegue limpar. Já a escovação serve para escovar os dentes. Nós temos que pensar também e frisar que temos que higienizar a gengiva, lógico, passando essa escova de uma forma mais branda nas gengivas e escovar a língua também, aonde se acumula ali muitas bactérias e também é muitas vezes responsável pelo mau hálito. Então toda a boca deve ser higienizada, a maior parte com a escova, porém entre os dentes a única coisa que limpa é o fio dental. Tem que cuidar, lógico, dos dentes. Doutor, hoje também está muito no mercado o clareamento. O senhor fala para a gente sobre o clareamento hoje? Está muita gente usando. Certo. O clareamento dental, ele é uma ferramenta incrível, né? Ele permite ao paciente, assim, alcançar tons do seu sorriso mais claros, e isso ali é muito interessante, embeleza bastante o sorriso. Lógico que nós esbarramos em alguns problemas que advêm dessa situação e até, vamos dizer, da facilidade dessa técnica, porque muitas vezes o paciente consegue ter acesso a esse produto via internet, consegue ter acesso a esse produto com um amigo que trabalha com um dentista, mas assim como uma medicação não pode ser usada de forma aleatória, sem critérios, o clareamento dental também não pode ser feito dessa forma. Esse produto usado em grande quantidade vai trazer problema, por um longo período vai trazer problemas, né? E existe o que nós chamamos de saturação. O paciente pensa às vezes que pode fazer a cada 6 meses, pode fazer todo ano o clareamento, que vai sempre ter mais e mais resultado, e não é assim. Existe a saturação daquelas moléculas, né, que são moléculas carbônicas longas que deixam o dente amarelado. Nós temos aí um produto que libera se eu não me engano, é o oxigenacente, que vai entrar na estrutura dentária, fragmentar aquelas cadeias carbônicas longas em cadeias carbônicas curtas. Isso promove, quando a luz bate no dente, ela seja refletida ao invés de ser reabsorvida. Isso, assim, visualmente nós temos a noção de dentes brancos. Sempre vão clarear os dentes. Quando nós fazemos clareamento, os dentes sempre vão clarear. Porém, nem sempre naquilo que o paciente espera, né? Então nós não podemos falar assim, olha, seu dente está dessa cor A4, vamos colocar ele da cor B1. Não, esses são tons de graduação de cores, né? De uma escala que nós utilizamos. Então, assim, não é sempre que você vai conseguir o máximo resultado. O paciente tem que estar ciente. Cada indivíduo responde de uma forma ao tratamento. Nem sempre é a forma que o profissional espera, que o paciente espera, mas sempre vai haver melhora. Isso no que diz dar um pouco mais de sensibilidade aos dentes? O fator sensibilidade, ele tem, assim, ele está ligado, por exemplo, se esse paciente tem retrações gengivais, se esse paciente tem um histórico de dentes sensíveis, nós preconizamos fazer o clareamento dentário com géis que tenham menor concentração, de 10% a 16% de peróxido, né? Seja peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida. Quando você, por exemplo, tem um paciente que já tem
um histórico de sensibilidade e você prescreve para ele e faz uma terapêutica de clareamento de consultório, é um gel muito concentrado, então a chance de ter uma alta sensibilidade é muito grande. Então, nós precisamos fazer o quê? Personalizar o tratamento para o nosso paciente de acordo com o histórico desse paciente. Então, é onde eu digo que nós não recomendamos a automedicação. É importante que esse paciente seja acompanhado por um profissional para que ele veja quais são as necessidades e a melhor aplicação da técnica de acordo com o caso daquele paciente. Qual os cuidados que o paciente tem que ter após fazer o clareamento? Certo, a literatura anteriormente, há anos e décadas atrás, preconizava que o paciente tinha que evitar todo tipo de corantes em alimentos, certo? No entanto, isso é controverso. Nós temos autores que falam que tem que evitar esses corantes e tem autores que pregam que não tem nada a ver, porque uma coisa é a constituição mineral do dente, que é onde realmente o clareamento vai atuar e vai diminuir o tamanho daquelas cadeias carbônicas, tornando o dente mais claro. Então, são fatores que nós chamamos de intrínsecos, né? Fatores que estão internos da estrutura dentária. E isso daí os nossos agentes de alimentação, os corantes, não vão ter efeito. Porém, nós temos os manchamentos, que são aquelas sujeiras extrínsecas que estão na superfície do dente. É muito comum, por exemplo, no paciente fumante, que muitas vezes ele tem uma boca mais seca, ele tem um acúmulo de biofilme, né, que são placas bacterianas que grudam na superfície do dente, e quando o paciente vai se alimentar de café, Coca-Cola, alimentos que têm pigmentos fortes, essa placa bacteriana pigmenta e escurece o dente, mancha o dente, mas não é algo intrínseco na estrutura dentária, é extrínseco, é uma sujeira de superfície, digamos assim. Então, eu sempre preconizo o seguinte: durante o tratamento, se você puder evitar alimentos com corantes fortes, legal, você está agregando. Se você está com muita vontade de comer um determinado alimento, não se prive, mas também não faça o uso indiscriminado, entendeu? De forma a potencializar o resultado e, vamos dizer assim, agradar a todos os autores que preconizam ou não o uso desses alimentos com corantes. Doutor, agora esse clareamento tem a laser também, e tem a moldeira que o senhor chama, né, que eles fazem. Isso, né? isso. Qual que é a diferença desses dois modos de trabalhar? Bem, são duas técnicas, Ferdinando. Eu gosto de passar para os meus pacientes a seguinte questão. Você tem ali dois produtos, né? Porque os tratamentos que nós vendemos para os pacientes, nós podemos chamá-los de produtos. Então, nós temos duas técnicas diferentes. A técnica do clareamento caseiro, que é feito com moldeirinha, leva esse nome, mas não porque é uma coisa que o paciente pode fazer de forma deliberada. Não, ele precisa ser assistido e conduzido com responsabilidade. A questão é somente a seguinte: o clareamento caseiro, feito com a moldeirinha, ele precisa ser feito diariamente durante 3 horas. Então é inviável você ficar com o paciente na sua cadeira do consultório 3 horas durante 14 a 21 dias. Então, por essa questão, existe uma outra forma de prover esse tratamento ao paciente, que é o clareamento de consultório, certo? No entanto, o clareamento de consultório, ele demanda um tempo de cadeira menor, né? O intervalo entre as sessões tem que ser maior, porém, ele é uma concentração bem maior do gel. Então, ele predispõe a maior sensibilidade, precisa do cuidado ali do profissional com o paciente de fazer uma barreira de proteção gengival, porque se aquele gel tocar na gengiva, ele realmente lesiona a gengiva. Então, esse material só pode ser manipulado por cirurgião dentista em ambiente de consultório. Mas vamos dizer ali, por exemplo, que uma paciente quer se casar. E aí, 2 dias antes do casamento, ela falou assim: meu Deus, eu tô achando meus dentes amarelos, meu vestido é branquinho, eu quero fazer um clareamento. Então você tem a opção de fornecer um tratamento que vai ser mais dinâmico e com resultado mais imediato para essa paciente, que é o clareamento a laser, que é o clareamento de consultório, né? Coisa que ela levaria ali de 14 a 21 dias para obter um resultado com clareamento de moldeira feito em casa, ela vai ter um efeito mais rápido, né?
particularmente, eu gosto da associação das duas técnicas. Você associar as duas técnicas, você otimiza um resultado, certo? Mas se for para falar assim, realmente, qual que você acha mais fisiológico, doutor? Qual que é o melhor tratamento? Qual que é o tratamento que vai ter um bom resultado e duradouro? O clareamento feito com a técnica da moldeira, eu falo que é o seguinte, vamos dizer que eu sempre dou esse exemplo para os meus pacientes. Vamos dizer ali que a paciente quer pegar um bronze, certo? Eu falo assim, ó, o clareamento de consultório é aquele sol que você vai pegar das 9 da manhã às 4 da tarde. Você vai pegar um bronze em um único dia. Porém, você vai ter um pouco mais de irritação da pele, tem a chance de escamar a pele ao final, depois de alguns dias, vai te trazer um pouco de desconforto. Já o clareamento da técnica da moldeirinha feita em casa, ele é um tratamento mais fisiológico, uma concentração menor do gel. Então, esse paciente é como se ele tomasse durante uma semana o sol das 9 às 10h30. Então, vai ser um resultado que é um degrauzinho na escada todo dia que esse paciente sobe, e ele vai ter, assim, um resultado melhor, mais duradouro, né, e sem desconforto. É bacana essa dica aí sobre o clareamento aí, mais saudável também, né? Mais saudável, mais saudável. Doutor, o senhor também trabalha com implantes também, né? Sim. Tem idade isso para a pessoa fazer o implante? A pessoa é muito idoso ou muito nova, às vezes quebrou um dente que não dá como aproveitar. Explica para a gente um pouquinho sobre esse lado aí. Certo, Ferdinando. É muito boa a sua pergunta. O implante dentário, os pacientes têm essa dúvida. Existe um limite de idade? Quais são os pré-requisitos para se fazer um implante? Bem, o primeiro pré-requisito para fazer o implante é, logicamente, ter perdido um dente. E quando você perde um dente, aonde tinha aquele dente, existia um osso, toda uma estrutura periodontal, nós chamamos de estrutura periodontal, todo aquele arcabouço, toda aquela estrutura que circunda o dente e dá sustentação a ele, né? Que no caso é a gengiva e o osso alveolar, né? Que estão ali em volta desse dente. E quando você perde esse dente, o seu organismo vai fazer ali um reparo, uma cicatrização. Então, logo imediatamente após a perda de um dente, o seu organismo começa a reparar aquela região ali aonde esse dente não existe mais. E com isso, o paciente começa a ter uma perda óssea. O que nós preconizamos? Vai perder um dente, nós não estamos com a região ali de infecção ou não tem uma infecção severa. O que nós já fazemos? Extraímos o dente e optamos por fazer o implante imediato, que é um único ato cirúrgico. Você extrai o dente e faz o implante. Dessa forma, você garante a menor perda óssea possível, né, melhor manutenção do arcabouço gengival, o que hoje nós chamamos de estética rosa. Né? Se o dente é a nossa obra de arte, a gengiva é a nossa moldura. Nós precisamos cuidar dessa estética rosa, nós precisamos cuidar desses tecidos adjacentes ao dente, mesmo que seja implante, que seja artificial, para que a gente tenha uma harmonia do nosso trabalho. Né? Então, não existe um limite de idade. Né? Eu já fiz, por exemplo, cheguei a fazer 8 implantes aí em paciente de 70, 72 anos, mas que antes passou por um risco cirúrgico, fez todo o tratamento, toda a parte de exames para ver como estão ali, como está esse paciente sistemicamente, ele está saudável, ele tem hipertensão, ele tem diabetes. A hipertensão e o diabetes, eles não impedem o paciente de fazer um implante dentário, desde que esse paciente esteja compensado. Esse paciente faz um acompanhamento cardiológico, através de medicação ele mantém a sua pressão arterial sob controle. Esse paciente é diabético, mas ele faz dieta, ele faz o uso de medicação para manter os seus níveis insulínicos estáveis. Então, tudo é possível, desde que critério, avaliação e cuidado, né? Porque eu sempre falo assim, o paciente chega bem até nós, ele tem que sair de lá melhor do que ele chegou.
né? Nós não podemos colocar em risco o paciente, ele tem que ser assistido em toda a sua integridade. O paciente muito jovem, nós não recomendamos fazer implantes em pacientes abaixo de 16 anos, 16, 17 anos, porque é uma época que ainda o esqueleto desse paciente está finalizando a sua formação. Até essa idade ainda tem crescimento ósseo. Então você colocar ali nesse osso um implante em um osso que está em crescimento, ele pode ir para uma posição que você não tem interesse. Então o que nós preconizamos? Que, por exemplo, vamos dizer um paciente que tem a genesia. A genesia é quando por algum motivo o paciente tem o dente de leite, mas não tem o germe do dente permanente e esse dente de leite fica na boca. Aí o paciente tem, após esse término de crescimento esquelético dele, remover aquele dentinho de leite e fazer um implante, né? Então nós preconizamos um limite mínimo de idade para fazer isso com segurança. Fazer implante dói demais? Como é que é essa pergunta? Responde para a turma aí. Essa pergunta é muito boa. Eu sempre falo para o paciente, eu falo assim, olha, principalmente aquele paciente que já perdeu o dente, chega com medo e chega preocupado, nossa, porque meu vizinho falou que dói demais. Eu sempre falo, gente, o pior do implante é a extração. Se você tem que fazer um implante, vamos dizer que você está lá com o dente condenado, certo? Se você tem que fazer um implante e pode ter certeza, 80% do seu trauma vai ficar na extração do dente. A extração do dente é um procedimento muito mais complexo do que a instalação do implante. O dente tem ligamentos periodontais que fixam a raiz dele ao osso alveolar. O dente tem ali nervos, artérias, veias, tudo ali, né, no interior dele. Então, às vezes, o paciente está com o dente problemático e atribui toda aquela dor a um implante, mas não, quando o paciente já perdeu o dente, ele tem osso suficiente para fazer o implante, nós chegamos a usar aí 5 vezes menos anestésico para fazer um implante do que para extrair um dente, tamanho a complexidade de ambos os procedimentos. Entendeu? Então, realmente, assim, o implante é tranquilo, o implante é algo seguro, existe realmente esse misticismo de que é algo que dói, mas nós viemos de uma cultura, Ferdinando, onde a mãe já fala desde pequena ali, vai escovar esse dente, senão eu te levo no dentista. Ou seja, o dentista é o cara mau que vai judiar de você porque você não está me ouvindo. Então, precisamos acabar com isso, de que o dentista é o cara mau. Não, o dentista é o profissional sério, profissional responsável, que vai cuidar do seu sorriso, que vai zelar dos seus dentes, que é uma ferramenta que você usa todos os dias. A todos os instantes você usa os seus dentes. Então eu sempre falo o seguinte, às vezes nós temos um paciente muito vaidoso, um paciente que tem nada contra, o paciente que tem piercing, que tem tatuagem, que gosta de uma bolsa, que gosta de um sapato, de um celular do último modelo. Mas o seu dente é a joia que você tem que nunca vai sair de moda. O seu sorriso é algo que nunca vai ficar defasado. Você tem que zelar, você tem que cuidar dele. Você usa todo dia aquela ferramenta. Então tem que cuidar dos dentes. Doutor, outra pergunta também. Assim, esse tempo para a pessoa fazer um implante, depois ele dá conta de voltar a mastigar, isso há um período longo? Como é que explica melhor sobre o que trabalha mais diretamente com implante? Certo. Esse tempo de pós-operatório varia de acordo com a quantidade de implantes que o paciente necessita, né? O implante, quando foi estudado pelo professor Brånemark, e ele estabeleceu critérios para que a ósseo-integração ocorra. O que é a ósseo-integração, Ferdinando? É um processo pelo qual o seu organismo deposita cálcio, deposita osso em volta das roscas do implante, ao ponto de que esse implante não pode mais ser desrosqueado do osso, como ele foi rosqueado no ato da cirurgia. Então esse implante cola no osso, ele é ósseo integrado, né? Esse período de ósseo-integração, ele geralmente costuma ser de 4 meses na mandíbula e de 6 meses na maxila, né? Mandíbula, esse osso inferior, o pessoal fala os maxilares, mas mandíbula e maxila. Então, esses são os tempos de ósseo-integração. E até que essa ósseo-integração ocorra, não é interessante você colocar carga sobre esse dente. Então, ali no começo, na primeira semana, o paciente vai ter realmente um desconforto na parte da gengiva.
né? Ela vai ficar um pouco inchada, vai começar a cicatrizar, mas ao longo aí de 15, 20 dias, chegando a um mês, o paciente olha e às vezes ele pensa assim, não, o doutor me enganou, ele não mexeu nada, eu não estou vendo nada ali, porque o implante ele fica ali coberto, sepultado sobre a gengiva, quietinho, cicatrizando, aguardando o organismo proceder à osseointegração, né? Para até então que deu tempo de maturação desse implante, a gente possa fazer o trabalho protético sobre o implante, né? Para quem não tem tanta visão do que é o implante é um composto por 3 partes. Um parafuso de titânio, que no ato da cirurgia nós instalamos no osso, certo? Esse parafuso de titânio ele tem uma conexão, né? Ele é uma estrutura base, aonde nós fazemos um trabalho protético, que é uma coroa de porcelana, né? Coroa metalo-cerâmica de porcelana sobre metal ou de zircônia também, né? Que é livre de metal, uma coroa de zircônia. E tudo esse conjunto de 2 peças é fixado por uma terceira peça que é um parafuso de união. É um parafuso que vai unir e através desses 3 componentes nós temos assim uma reabilitação protética, uma reabilitação por implante completa, composto de uma estrutura base que é o implante de titânio, um parafuso de fixação e uma coroa metalo-cerâmica ou de zircônia. A duração disso aí, a pessoa para a vida toda? Ou tem alguma coisa que a pessoa tem que fazer para que ele mantenha? É uma pergunta muito boa essa, porque o implante ele tem um custo, né? Ele tem um custo considerável. E o paciente tende a pensar que por ser algo artificial, aquilo ali é eterno, aquilo ali não vai ter problema. Mas sim, o paciente precisa cuidar, o paciente precisa ter zelo de manutenção, zelo de cuidados, inclusive para a mastigação, né? Às vezes chega um paciente lá, um paciente que você vê na estrutura facial dele, um paciente muito forte, com a musculatura muito robusta. O que eu sempre falo? Falo assim, preserva os seus trabalhos, cuida bem dos seus dentes, fazendo o quê? Facilitando a sua mastigação. Não seja tão extravagante, não coma coisas duras demais. Ou se for comer, veja a melhor forma de comê-las, pega a faca, partir o alimento, né? Mas, por exemplo, esse paciente que já perdeu um dente, qual é o histórico desse paciente? Ele perdeu um dente por acidente? Então, fazendo um implante, muito provavelmente aí ele vai ter uma chance menor de perder esse dente. Já um paciente que perdeu o dente por periodontite, né, que é uma doença que causa uma inflamação ali, uma perda óssea em volta do dente natural, geralmente atrelado a problemas sistêmicos e de escovação, se ele não cuidar bem dos dentes dele, ele também vai perder esses implantes por meio de periimplantite, né, que é a inflamação do osso ali que está em volta do implante, perdeu o osso, perdeu o dente. Então, há sim de tomar cuidado, fazer manutenção desse implante, visitas periódicas ao dentista, exames radiográficos para quê? Para acompanhar se aquele ambiente bucal está saudável para a manutenção daquele implante. O pessoal tem muitas dúvidas, eu ia perguntar, o implante e a prótese, qual a diferença? Explica para a comunidade essa diferença, o implante e a prótese. Certo. No caso que você deve estar pensando e me perguntando, é sobre a prótese do tipo removível, seria isso? A famosa ponte, né? E a famosa dentadura. Bem, vamos lá. Nós temos os tipos de prótese que são as próteses mucossuportadas, dentomucossuportadas e implantossuportadas. A prótese mucossuportada é aquela prótese que o paciente perdeu todos os dentes. A prótese vai ficar presa na boca dele somente pelo contato com a mucosa, somente pelo contato com a gengiva queratinizada ali. Então, essa prótese é aquela prótese que o paciente tira e coloca a hora que ele quer. A prótese, essa é a famosa dentadura, né? A prótese do tipo dentomucossuportada é aquela prótese, vamos dizer, muito comum na geração da minha mãe, das minhas tias. Às vezes perdia alguns dentes da frente e ficava ali de canino a canino e mais uns dentes atrás, aonde o cirurgião dentista faz uma prótese que é apoiada nos dentes remanescentes, certo? E também na mucosa do paciente. Então é dentomucossuportada e por isso se chama ponte, porque você fica tendo os dentes remanescentes como pilares e a prótese, né, os dentes pônticos ali da prótese. Ambas são próteses removíveis.
né? E essas próteses removíveis, com a evolução dos implantes e com a terapia dos implantes dentários, se tornaram obsoletas, porque realmente elas não ajudam a preservar os dentes remanescentes, elas não ajudam a preservar os tecidos periodontais remanescentes. Então, assim, qual que é o ideal hoje? Qual que é a melhor opção? Perdeu o dente, seja um, seja todos, se possível, faça implantes. É a melhor terapia, que vai te dar mais conforto, que vai te dar mais segurança para mastigar, mais segurança para sorrir. Hoje nós temos, por exemplo, aquele paciente que perdeu todos os dentes, nós podemos fazer uma técnica chamada All-on-4, onde nós colocamos 4 implantes na região inferior e fazemos uma prótese do tipo protocolo. Né, através de 4 implantes você repõe todos os dentes da arcada inferior e de 5 a 6 implantes no mínimo em cima, nós conseguimos reabilitar todos os dentes superiores com implantes também através de uma prótese fixa sobre implante chamada protocolo. Sobre aqueles enxaguantes bucal. Certo. Nós temos enxaguantes bucais de diferentes marcas no mercado, né? Geralmente nós temos os enxaguantes bucais de uso diários, que tem uma dose bem pequena por exemplo, de clorexidina, uma dose segura para que o paciente possa usar diariamente. É interessante para manter o hálito mais fresco. Eu sempre dou esse exemplo do seguinte: eu gosto muito de fazer analogias, Ferdinando. É difícil a gente trazer para o paciente uma informação e às vezes o paciente assim tem dificuldade de entender o que a gente está falando. Eu sempre falo, o que é a escovação? A escovação que o paciente faz é varrer a casa. Você vê que a casa está suja, você vê que ela está empoeirada, o que você vai? Vai lá e varre a casa. Depois que você varre a casa, que você tirou aquela sujeira que você vê, o que é interessante para deixar aquele ambiente mais limpo e salubre? Você vem e passa um pano com o quê? Com água sanitária, com desinfetante, para quê? Para matar, para tirar a sujeira que você não vê. Bactérias e micro-organismos. Então, o enxaguatório bucal vem mais ou menos isso daí, trazendo isso daí para o nosso ambiente bucal, que é o que? Nós já escovamos, já passamos o fio dental, já removemos a sujeira física de forma mecânica que a gente consegue ver. Então, agora nós vamos fazer o que? Nós vamos limpar a boca com um agente de limpeza que vai neutralizar aquela flora bacteriana que tem na boca, que é nociva aos dentes e aos tecidos da boca. E esse aí entra o enxaguante bucal. Nós temos enxaguantes bucais também que nós dentistas temos que recomendar por tempo limitado, né? Pois contém clorexidina e por um uso aí prolongado de mais de 10 ou 15 dias pode causar manchamento, perca do paladar e manchamento da língua. Então esse aí só é prescrito pelo profissional por um curto período de tempo. De quanto em quanto tempo é importante a pessoa procurar o dentista? Certo. Geralmente, Ferdinando, se você vai ao dentista hoje, faz uma avaliação e nós constatamos que não há nenhuma cárie na sua boca, que a sua boca está saudável, tudo bem com ela, nós preconizamos que você volte em 6 meses. Porque 6 meses é o tempo que leva para uma boca livre de cáries poder aparecer alguma cárie, né? Lembrando sempre, o que mais acomete a saúde da boca? São 2 fatores: cárie ou doença periodontal, gengivite, periodontite, né? Ambas acontecem em momentos distintos. A cárie é uma desmineralização do dente, né? Uma boca que está ali não está sendo feita a devida higiene, ali fica resto de alimento, existem bactérias na boca que vão degradar esses resíduos, gerando ácidos, vai diminuir o pH da boca e esse ambiente ácido vai fazer com que o dente descalcifique, gerando assim então a cárie. Certo? Esse é um dos problemas. Quando nós temos um pH mais alcalino, mais alcalino da boca, mais básico da boca, né, que é um pH mais alto do que o recomendado, aí nós temos então uma flora bacteriana que predispõe ao acúmulo de tártaro. Mas não se engane, o tártaro ele não é bonzinho também não, né? Ele causa periodontite ou gengivite, que são as inflamações ali dos tecidos que circundam os dentes, e ele é uma doença silenciosa.
ele vai inflamando a gengiva. Inflamando a gengiva, essa inflamação vai causando uma perda óssea. Muitas vezes o paciente tem aquela percepção de, mas o meu dente está crescendo. Não é que o dente dele está crescendo. O osso dele e a gengiva dele estão abaixando por uma periodontite. E isso daí vai levar ao quê? Vai levar futuramente à perda desse dente. Doutor, pegando o pé da mamãe e do papai agora, com que idade tem que levar as crianças no dentista? A partir de quantos anos? Essa é uma pergunta excelente, porque muitas pessoas pensam que para ter higiene bucal tem que ter dente. E não é bem assim. A criança, a mamãe, o papai, desde que a criança nasceu, já se inicia os cuidados com a saúde bucal dela, né? Lá, hoje, já na maternidade, nós temos, assim, algo muito interessante, que temos o teste do pezinho, o teste da orelhinha, e agora temos o teste da linguinha, que já é para ver se aquela criança tem uma inserção errada do freio lingual. Então, já começa na maternidade o cuidado com a boca da criança. E essa criança ainda não tem dente, mas qual é um cuidado que nós temos que fazer? A cada mamada, temos que pegar ali uma gaze estéreo de preferência, uma aguinha morna, lavar bem a mãozinha, colocar aquela gaze no dedo, passar gentilmente na boquinha da criança após as mamadas. Para quê? Para começar a limpar aquela mucosa. Você lembra que eu te falei que a escovação não é só para os dentes, a escovação é para a gengiva, é para a língua. Então, fazer a higiene bucal dessa criança após as mamadas. Ainda recém-nascida, ainda sem dente. Por quê? Porque isso vai criar na criança uma noção de que aquilo não é algo invasivo, que aquilo ali não é algo que dói, e já vai começar a despertar nela, desde os primórdios da vida dela, um cuidado com a boquinha, né? Aí já nasceu os primeiros dentinhos, uma escova de dente apropriada para aquela faixa etária. Tem tipo uma luvinha também que você coloca no dedo para ajudar a massagear a gengivinha quando não tem dente. Uma pasta de dente sem flúor, porque nessa idade a criança ainda não tem controle sobre cuspir. Então, às vezes, você coloca uma pasta de dente com flúor, essa criança vai deglutir a pasta, porque a pasta para criança, todas elas são gostosas, é sabor uva, é sabor tutti-frutti, e aí a criança acha gostoso e acha que pode comer. Aí ela ingere flúor, esse flúor, ele entra no sistema da criança, né, na corrente sanguínea, e durante a formação dos dentes permanentes, ele vai participar da formação desses dentes e causar aquelas manchas brancas que nós chamamos de fluorose. Quando você vê uma criança com fluorose, é porque ela fazia ingestão de flúor, de flúor que tinha na pasta de dente durante a escovação. Aí, ao invés do organismo da criança formar a hidroxiapatita, que é o mineral que constitui o dente, vai formar a fluorapatita, que tem uma cor mais opaca, e aí você vê aquele sorriso manchado, né? E aquela mancha não tem o que fazer, aquilo é estrutural, no futuro, se possível, fazer uma lente, mas ainda assim é para cobrir o problema, não tem como ficar livre dele. Quais os maiores erros na escovação? Porque aparentemente, notando o senhor falar, a pessoa tem que olhar com mais capricho, tem que ter mais cuidado até para escovar os dentes. Sim, com certeza, Ferdinando. Eu diria assim que o cuidado primordial realmente é buscar um bom profissional, ter uma assistência odontológica de perto para que você possa entender. Você tem que entender como fazer, né? O básico, temos que escovar os dentes, isso é óbvio, mas é muito abrangente e é muito superficial. Nós realmente precisamos de um profissional para nos orientar melhor. Se eu pudesse dar algumas dicas aqui para vocês, eu posso dizer que usar sempre uma escova macia, escova indiscutivelmente sempre macia, uma escova de cabeça pequena e arredondada para que você consiga escovar até os últimos dentes da boca, sem se machucar, sem sentir desconforto, né? Uma pasta de dente com flúor, né? Porque o flúor ele é importante para a manutenção da resistência desse esmalte dentário, do controle bacteriano dessa boca. Uma escova com cabo reto, né? Se for aquele paciente, por exemplo, o paciente põe muita força para escovar os dentes, é ruim.
faça escovação somente com 2 dedos segurando a escova, porque não é só a falta que faz mal, o excesso também faz mal. Algo que nós vemos hoje muito nos nossos pacientes são as lesões não cariosas. Mas como assim, doutor? Uma lesão que não é cariosa. Vamos dizer aquele paciente que escova de forma errada, ele escova no sentido horizontal, certo? Ou seja, ele agride a gengiva enquanto a escova, essa gengiva ela vai ter uma retração e vai expor a parte, o início da parte radicular do dente. Então ali, vamos dizer assim, ó, vou pegar essa caneca aqui e dizer que esse aqui é o nosso dente. A parte externa do nosso dente, da coroa, é revestida por esmalte. O esmalte é o tecido humano mais duro que o osso, ele é muito mineralizado, né? Então, aquela superfície que nós vemos do dente é muito resistente. Porém, quando tem uma retração gengival, vamos dizer que daqui para cima é esmalte, daqui para baixo é dentina. Daqui para baixo, a dentina que compõe a raiz, tanto a dentina quanto o cemento, são menos resistentes à abrasão. E a nossa pasta de dente, se você pegar ela e ficar fazendo assim, você nota que ela tem uma areinha, ela tem abrasivos para tirar aquela sujeira externa do dente. Então, se você escova assim, você vai causar uma concavidade nessa região que teve retração gengival e expôs a raiz ali, e aí você tem uma lesão não cariosa, que é uma perda de estrutura dentária por abrasão. Isso é muito comum, principalmente na turma que gosta de chupar limão e tomar bebidas ácidas, do tipo Coca-Cola, suco de limão, suco de laranja, e terminou de almoçar, vou fazer uma pergunta para você. Você terminou de almoçar, tá calor demais, vamos dizer, hoje não, hoje tá até fresquinho, mas vamos dizer que hoje aqui é mês, vamos dizer que seria mês de setembro em séries e aquele calorão. E aí você vai almoçar e sua esposa te traz aquele copão de coca geladinho. Você toma. O que você faz em seguida? Você escova os dentes? O refrigerante, assim, modéstia à parte, eu tomo um pouco, né? Gosto mais do suco. Eu sou da zona rural, a gente tem muita tal da polpa, né? Mas eu sei da força, já fui apaixonado em Coca-Cola. Então, quando eu era mais jovem, né? Eu tomava muita Coca-Cola mesmo, né? Então, mas assim, esse hábito, não. Não, mas vamos dizer então que não seja a Coca-Cola, seja um suco de laranja. Você almoçou, tomou um suco de laranja, o que você faz em seguida? Você escova os dentes? Escova os dentes. Tá, esse é uma questão aonde nós vemos um alto índice de lesões não cariosas. Não é recomendado que o paciente, após fazer o uso de uma bebida ácida ou uma alimentação ácida, escove os dentes imediatamente após. Então vamos dizer que você acabou de almoçar, tomou um copo de suco de laranja, que é uma bebida ácida, e foi escovar os dentes. Naquele exato momento após a sua alimentação, o esmalte do seu dente está fragilizado. Entendeu? Então, quando você vai escovar os dentes, você acaba removendo a estrutura do dente, mesmo que em pequeníssimas quantidades, mas ao longo dos dias isso se soma e gera uma lesão não cariosa. Você almoçou, fez uma refeição, que seja ela qual for, fez a deglutição de uma bebida ácida ou de um alimento ácido, por exemplo, chupei mexerica, chupei laranja, não escove os dentes imediatamente após. Doutor, chamar atenção nessa parte. Isso é bem interessante, porque eu olha aí, muitos anos já de vida, não sabia dessa informação. Então, assim, refrigerante, laranja, mexerica, suco, então realmente é melhor dar um tempo, não escovar os dentes, porque realmente é onde fica mais sensível o dente, seria isso? E existe uma propriedade da nossa saliva que se chama efeito tampão da saliva. A saliva, ela é, vamos dizer assim, um hidratante natural da nossa boca e dentes. O paciente que saliva bastante é saudável, porque a saliva, ela neutraliza o pH ácido de alimentos ácidos, ela traz normalidade à boca, ela ajuda a higienizar a boca, entendeu? Então, e além da saliva também conter a amilase salivar. Então, a própria digestão começa na boca. Por que é importante o paciente mastigar várias vezes antes de deglutir? Quando o paciente mastiga bastante, ele saliva bastante, aquela produção de saliva é incorporada e fragmentada naquele alimento, e a amilase salivar já começa a
ativar a digestão na boca. Então é certo a gente dizer que a digestão começa na boca através da ação onde a gente mistura ali saliva com o alimento, forma o bolo alimentar, né, e deglute. E a saliva tem essa propriedade de tampão natural, a gente fala efeito tampão, onde ela neutraliza a acidez da boca, trazendo a boca novamente para um pH saudável, aonde não vai ter o condicionamento ácido da superfície do dente. Então você fez a refeição, comeu ou bebeu algo ácido, você espera a saliva fazer o serviço dela de neutralizar o pH da boca e aí você escova. Então, geralmente ali 40 minutos a 1 hora após uma refeição ácida para você poder escovar os dentes com segurança. O fio dental não, o fio dental sem problema. Você pode ter acabado de fazer a refeição, passa o fio dental. Mas a escovação realmente após uma ingestão de um alimento ácido é ideal que se leve um tempinho. Ao falar sua estaria aqui no estúdio de Jornal Clube de Séries, veio muita pergunta do pessoal também, sabe? Assim, muitos amigos aí na rua, né? Certo. E alguns são até mitos, eu queria que o senhor ajudasse a quebrar. Claro. Um deles é sobre tomar muito café ou tomar muito vinho, escurece os dentes? Certo. Sim, pode escurecer os dentes. Eu tive uma passagem muito curiosa de uma paciente uma vez que me trouxe a filha dela, porque os dentes da filha dela estavam roxos, e realmente estavam roxos, né? Eu falei assim, mas por que os dentes dessa menina sua tá roxo? Você deu alguma balinha com corante, alguma coisa? Não, doutor. E eu olhava e não entendia muito aquele tom de roxo dos dentes dela. Eu falei assim, essa menina não toma vinho, porque em paciente que rotineiramente toma vinho, você percebe sim um manchamento superficial do dente. Lembrando que é um manchamento superficial do dente. Aí eu falei assim, você dá muito suco de caixinha para essa menina, que é suquinho de caixinha e tal? Aí ela falou assim, ela toma uns 3 por dia. Aí eu já falei assim, já me vi na responsabilidade e na obrigação de como pai que sou, de 3 filhos, dar uma bronca também. Falei assim, suco não é água. Não tem nada que substitui água. Você pode dar um suco vez ou outra, e não é ideal que seja com constância, mas não pode substituir água por suco, né? E era o suco de uva que estava manchando os dentinhos da criança. E sim, pode manchar. Tanto o suco quanto o café, a nicotina, principalmente quando associado a uma má higienização. Você lembra que eu te falei que no nosso dente forma um biofilme, né? Às vezes você está assim, vou te dar um exemplo, todo mundo já passou por isso. Você acabou de escovar os dentes, passa a língua no dente, sente seu dente lisinho. Aí você vai para a empresa, está muito corrido, não pode escovar os dentes. E aí quando é à tarde você passa a língua nos dentes, sente o dente levemente rugoso. Você vê que não está limpo. Aquilo ali é um biofilme, né? São bactérias que aderem à superfície do dente. E aí quando você não faz a higiene adequada, não remove essa placa bacteriana, ela vai pegar os pigmentos da sua alimentação. Então ela vai incorporar aquilo naquele biofilme e vai manchar a superfície do dente. Mancha sim. Doutor, aqui nesse programa já é um problema de soluções, então você está ajudando bastante, dá até muita solução para a turma aí. Vamos falar um pouco sobre bruxismo. Muitas pessoas hoje, eu acho que o mal do século nosso é o estresse e a ansiedade, né, Ferdinando? Então, assim, o bruxismo o bruxismo e o apertamento dentário são causas de estresse. Na verdade, são multifatoriais, né? Mas está muito vinculado ao estresse, à ansiedade. É aquele paciente que durante a noite ele fica friccionando os dentes de uma forma constante, como se fosse esse movimento aqui assim mesmo, ó, de fricção dos dentes, né? E isso leva a um desgaste dos dentes, aonde um dente vai desgastando o outro. É muito evidenciável através das facetas de desgaste. O que é faceta de desgaste? Você fala para o paciente, coloca ponta com ponta os dentes para mim. Na hora que ele coloca os dentes ponta com ponta, você vê que é um encaixe perfeito dos de baixo com o de cima, caracterizando ali que está tendo um atrito desses dentes e que esse grupo de dente superior
está desgastando os inferiores e vice-versa, né? Então, já o apertamento, aquele paciente que acorda com a musculatura da face fadigada, travada e gera cefaleia também, às vezes dores, né? Dores de ouvido, tudo está associado, são multifatoriais ambos os problemas, mas estão associados aí a estresse, ansiedade, picos hormonais, né? O que a gente recomenda bastante? Odontologicamente, o paciente de bruxismo fazer uma placa de bruxismo e o paciente com apertamento fazer uma placa miorrelaxante, que é uma placa semelhante à de bruxismo, mas ela é de silicone para ajudar a amortecer aquela tensão. E melhora dos hábitos, né? Melhora dos hábitos de vida, exercícios periódicos, diminuir o sedentarismo, fazer algo que te dê prazer, que te dê mais calma, mais tranquilidade, mais serenidade, porque isso é uma válvula de escape. A pessoa que é muito acometida ali do bruxismo, do apertamento, vamos dizer, aquilo ali é a panela de pressão que está no limite, entendeu? Tá te falando assim, é o seu corpo te falando assim, desacelera, vai devagar, me ajuda que eu não estou dando conta de lidar com toda essa pressão. Outra pergunta também que foi feita é sobre o dente ciso. Tirar ou não tirar, ou quando tirar? O dente ciso, ele é o seguinte, Ferdinando. O dente ciso, ele nasce ali geralmente dos 17 aos 20 anos, quando ele tem espaço para nascer. Por que quando ele tem espaço para nascer? Era muito comum os nossos ancestrais, o dente ciso é o terceiro molar, era muito comum os nossos ancestrais terem o quarto molar, mas durante a evolução da nossa espécie e com a descoberta do fogo, o ser humano começou a cozinhar o alimento, ficou mais fácil mastigar, passou a ser menos necessário a mastigação do que os nossos ancestrais que tinham que comer raízes, carnes cruas e tudo mais. Então, com isso daí, o organismo foi colocando grupos de dentes em desuso, foi diminuindo a quantidade de dentes na arcada dentária. O dente do siso é o terceiro molar e ele tinha uma função de estepe. Qual que era a função de estepe do dente ciso? O primeiro molar inferior é o primeiro dente permanente, quase que o primeiro dente permanente a nascer na boca, certo? Então, quase sempre ele é o primeiro dente permanente a nascer na boca. Então, vamos dizer que nasce o primeiro molar ali na boca de uma criança que não tem cuidado com higiene, que tem pais negligentes e que não tem acesso a flúor ou água fluoretada e tal. Então, era comum que esse paciente ali perdesse o primeiro molar precocemente. Então, quando o siso vinha nascendo entre os 17 e 20 anos e não tinha mais o primeiro molar, o siso inclinava o segundo molar para o lugar do primeiro e achava lugar para nascer. Porém, hoje, com as políticas públicas de saúde, fluoretação da água, né, do sistema de saneamento, pasta fluoretada, o pessoal tendo consciência de que tem que cuidar dos dentes, não se perde mais tantos dentes. Então, quando o siso vai nascer, não tem ninguém para ele empurrar para o lugar do outro, não tem espaço para ele nascer, e aí ele vem a causar o problema que é o quê? De realmente causar uma pressão muito grande no extremo dos arcos e não achar lugar para nascer ou ficar impactado. Então, sim, quase sempre hoje é necessário remover o siso, a não ser que seja um paciente que tem uma base óssea, uma mandíbula ou uma maxila muito desenvolvida, onde esse siso vai nascer sem problema. Mas quase sempre hoje em dia o siso é problema. Doutor, outra perguntinha que foi feita. O aparelho invisível ou tradicional, há alguma diferença? Todos são bons? Explica melhor sobre isso. Bem, são ambos ferramentas incríveis, né? Eu tenho duas formações de pós-graduação, que é implantodontia e ortodontia. A ortodontia, seja ela com brackets, né, que são aquelas pecinhas, sejam eles estéticos ou não, que são os estéticos, são aqueles cerâmicos ou de resina, e tem o metálico.
E nós temos também hoje, o que é mais moderno, que são os aparelhos do tipo alinhadores, né? Alinhadores invisíveis que se falam, né? Não vou, pode falar marca também, tanto faz. A pioneira é Invisalign, mas assim, são ambas técnicas excelentes, seja o aparelho fixo, seja o alinhador invisível. Porém, o custo realmente vai ser um diferencial. Casos muito complexos, particularmente como ortodontista, casos muito complexos, eu prefiro a ortodontia fixa, né, que são os brackets, para casos muito complexos. Para casos médio ou leves, complicações de maloclusão complexas ou leve, o alinhador do tipo invisível, ele é bem interessante. Ele é bem interessante, sim. Temos que frisar o seguinte: você coloca e ele fica fixo na boca do paciente. É usar ou não usar. É usar ou usar. Você colocou ele está ali. O outro depende da colaboração do paciente. Ele é um alinhador, ele é uma peça que você coloca e tira. Ele é discreto, ele quase não dá para perceber que o paciente está usando, mas ele também vai fazer uma força no dente, vai fazer uma movimentação e vai gerar um leve desconforto por estar movimentando o dente. Então, há de se ter a compreensão de que o aparelho na caixinha não resolve. Mas eu paguei caro, mas você não usa, não vai resolver. Então, você fica dependendo da colaboração do seu paciente. Mas são ambos ferramentas excelentes. Uma ortodontia mais tradicional, uma ortodontia mais moderna, mas que ambas têm seus efeitos quando bem aplicadas e seguidas assim a sua prescrição à risca, né? Antes das considerações finais, eu queria que o senhor falasse um pouquinho. O senhor atende também aqui na região, o senhor é de Carmo Verde, né? E não é só o senhor que trabalha também lá, nós tem mais profissional. Isso, Ferdinando. Eu sou natural de Goiânia, né? Nasci em Goiânia e morei em Goiânia até os meus 41 anos de idade. Estou atualmente com 42 anos. Mas a minha esposa, a doutora Juliana Azevedo Lemes, ela é natural de Carmo do Rio Verde, né? Tem uma família tradicional em Carmo do Rio Verde e sempre ficou, não, vamos morar no interior, eu quero uma vida mais tranquila, interior a vida é mais sossegada e tal, até que tanto falou que me convenceu e eu vim com a minha família para Carmo do Rio Verde em dezembro de 2024, onde me estabeleci com muita alegria, graças a Deus, algo que me ajudou a abrir as portas para essa mudança também para o Vale do São Patrício, foi ter trabalhado 10 anos na Odontorriso, né, com a minha amiga e parceira de clínica, a doutora Flávia Lara, lá em Uruana. Então eu falei para minha esposa, não, nós já temos assim um bom nome, um bom começo em Uruana, vamos estabelecer e criar isso também em Carmo do Rio Verde. Isso me facilitou a abrir as portas para a minha vinda com a família para o Vale do São Patrício. Tem meu cunhado aqui também, em Séries, né, o Dr. Rogério Pereira Lemes, grande cirurgião plástico, uma pessoa fantástica aí, doutora Caroline Rebeca, que também é minha cunhada, cirurgiã dentista, atua bastante com o Dr. Rogério. Então a minha família todos somos da área da saúde praticamente, meu irmão também é dentista, e aí resolvemos nos estabelecer em Carmo do Rio Verde, abrimos lá uma clínica, JL Odontologia Especializada, e graças a Deus tem sido bem interessante, tem sido uma experiência gratificante, Deus tem abrido as portas, graças a Deus somos cristãos, e temos muita fé de que se Deus nos veredou por esses caminhos, é porque era da vontade dele, e estamos muito felizes aqui no Vale de São Patrício, na cidade de Carmo do Rio Verde, e adjacências. Seu Leonardo, qual o telefone para aquela pessoa que simpatizou? Porque o senhor deu um show aqui, né, sobre a parte bucal, né? Vê que o senhor realmente carrega aí muitas informações. E qual o telefone que ele pode entrar em contato com a clínica de vocês lá para poder agendar uma consulta? E também implante também, né? São várias coisas. Isso, lá, né? certo. A doutora Juliana é especialista em endodontia e prótese, né? Eu sou especialista em ortodontia e implante, mas eu nunca quis, Ferdinando, ficar engessado nas minhas pós-graduações. Eu me formei, atuei por um tempo como clínico geral, não por indecisão do que fazer, mas justamente para poder ver o paciente com a maior abrangência. A abrangência é essa, Ferdinando, que chega a extrapolar
a saúde bucal, né? Aquele paciente, ele não é só dente para sorrir, ele traz motivo para sorrir, ele traz uma bagagem. Às vezes ele senta na sua cadeira e a cadeira do dentista vira um divã. E às vezes eu não sei se eu trabalho ou se eu faço amizades, porque eu tenho tanto paciente que vira amigo, eu tenho tanto paciente que me liga, que me chama para pescar, que me chama para descer o Rio Verde pro Rio das Almas de caiaque, entendeu? Então, assim, graças a Deus é um ambiente que nós acolhemos realmente o nosso paciente com muita alegria, lá na JL Odontologia Especializada, na cidade de Carmo do Rio Verde, ali na Avenida Nossa Senhora do Carmo, número 315, em frente a Construmaco. O nosso telefone para contato, WhatsApp também, tá? É 62 9624 2283. Para quem não sabe, o Dr. Leonardo também é motociclista, viu? Os apaixonados por duas rodas aí podem entrar em contato com o Dr. Leonardo também no Carmo do Rio Verde. Vai cuidar muito bem de vocês. Dr. Leonardo, para as considerações finais, às vezes eu não perguntei uma coisa que fosse muito importante também. Agora fica à vontade para precisar do microfone. Certo, Ferdinando. Lembrando de uma piada que toda vida eu ouvi e fiquei possesso, né? De que quem gosta de motorzinho é dentista. Gente, não vem com essa não. Dentista gosta de motorzinho para poder comprar motorzão. O que dentista gosta é de motorzão. E eu tenho bastante amigo motociclista que é do meio também, que é apaixonado por motos. E eu acho que nada mais interessante, Ferdinando, do que um dentista motociclista. Porque você poder fazer alguém sorrir através do seu trabalho e se fazer sorrir através do hobby tão maravilhoso que, assim como eu, você também é motociclista, a gente sabe que às vezes o tempo está fechado e a coisa está complicada e tem alguma coisa que está te tirando do seu normal e você fala assim, não, eu vou montar na moto e vou lá em Rubiataba comer uma geleia gostosa que vende na feira domingo cedo. Que isso tem, eu até recomendo uma geleia maravilhosa que tem lá na cidade de Rubiataba. Eu já estou por dentro de tudo aqui do Vale de São Patrício, estou apaixonado por essa região. E te falo uma coisa, Ferdinando, tenho andado assim cada vez menos de carro e andado cada vez mais de moto aqui em Carmo do Rio Verde adjacências, porque realmente são vistas vislumbrantes, paisagens, amigos. Nós temos aqui o Bodes do Asfalto, o Anjos 153, nós temos o pessoal dos Insanos também, temos amigos do Brutales lá em Carmo do Rio Verde, e já tive conversando com o pessoal lá da nossa diretoria com a intenção de estabelecer diretrizes para abrir também uma filial do Sem Destino aqui em Carmo do Rio Verde para estar somando aí no motociclismo do Vale do São Patrício aqui. E graças a Deus é uma alegria muito grande estar vivendo nessa região, tá aprendendo aí a amar tudo que tem aqui nessa região. A gente percebe aí que Carmo do Rio Verde, Rialma, Ceres e tantas outras adjacências, Rubiataba, Goianésia, Uruana, São Patrício, gente, é uma região tão próspera, é algo tão bonito em Goiás, que só vivendo realmente igual minha família e eu estamos tendo a oportunidade de viver para falar assim, não, aqui é lugar bom, não para sobreviver, mas para viver com qualidade. Mas assim, é coisas que vêm crescendo, graças a Deus, devagarzinho, né? Bem por isso daí mesmo. E realmente é muito bom que o poder público, a própria sociedade passe a desmistificar a imagem do motociclista como um bad boy, né? Na verdade, se nós somos bad boy, é por amar a vida, é por amar o próximo, é por abraçar desconhecidos, igual nós fazemos nas estradas do nosso Brasil, é por nos atrasar para ajudar um amigo que quebrou na estrada, né, um irmão de colete que não usa suas cores, que você nunca viu, que você não conhece, mas que você vira e fala assim, podia ser eu naquela situação, eu vou parar ali e vou dar uma assistência para aquele cara, ver se ele precisa de alguma coisa. Então, esses valores do motociclismo, é muito interessante que esses valores sejam empregados nas nossas relações humanas também, que hoje são cada vez mais superficiais, mais artificiais e mais virtuais. No motociclismo não, é você, a moto e a estrada. Ali
é Deus por você e é muita alegria de viver aquele momento. Então, é uma coisa que eu sei que tanto você quanto eu recomendo bastante. Quer ser feliz, quer ver o mundo real que está lá fora, quer ver a beleza da sua região, fazer amizades saudáveis, gente boa, seja motociclista. Queremos agora agradecer ao Dr. Leonardo por essa entrevista fantástica, né? Essa aula que deu para a gente aqui, o Problemas e Soluções. Ele foi perfeito hoje, foi muita dica bacana para solucionar a vida de muita gente que tem problema bucal, às vezes com algumas informações que faltavam. Então quem está acompanhando aí o Problemas e Soluções, esse programa que a gente está criando, ele é para atender todo mundo, tá? Que tem problemas e soluções, vem para cá, traz para cá, a gente vai sempre ter um profissional competente para estar orientando. Doutor, muito obrigado. Obrigado, Ferdinando, agradeço. Deus abençoe você, Deus abençoe a Folha de Séries e o belo trabalho que faz aqui na região. Um grande abraço e fico à disposição.